Bom, vamos lá, né? Vamos começar a resolução de mais uma lista de exercício. Abordam corrente. A resolução de mais uma lista de exercício. Nessa lista a gente vai resolver os problemas que abordam corrente elétrica. Bom, primeira questão. Na primeira questão diz o seguinte: como medida de economia, em uma residência com 4 moradores, o consumo mensal médio de energia elétrica foi reduzido para 300 kWh. Se essa residência obedece à distribuição dada no gráfico, e se nela há um único chuveiro de 5.000 watts, pode-se concluir que o banho de cada morador passou a ter uma duração média em minutos de... Beleza. Então vamos lá. Primeiro, olha só. Então, o consumo do chuveiro mensal corresponde a 25% do consumo dessa residência. Então eu tenho que calcular 25%, 25 sobre 100, certo? Dos 300 kWh, que é o consumo dessa residência. Então 25 sobre 100 vezes 300. Daí eu tenho o seguinte: posso cortar esses zeros, tá certo? Daí eu fico simplesmente com 25, que multiplica 3. E 25 vezes 3, 75 kWh. Então, a conclusão que eu chego é que o consumo mensal referente ao chuveiro é de 75 kWh. Certo? Bom, depois disso, eu tenho que levar em conta que esse consumo é referente aos 4 moradores dessa residência. E no problema, ele quer saber de cada morador. Certo? Então, como eu tenho 4 moradores, eu vou dividir esses 75 kWh por 4. Beleza? Vou fazer um rascunho aqui do lado, ó, 75 para dividir para 4. 7 dividido para 4 dá 1. 1 vezes 4 é 4. Para 7 faltam 3. Baixo 5. 35 para dividir para 4 dá 8. 8 vezes 4, 32. Para 35 faltam 3, certo? Agora acrescento 0 e vírgula. 30 para dividir para 4 dá 7. 7 vezes 4, 28. 28 para 30 faltam 2. Acrescento 0. 20 para dividir para 4, 5. 5 vezes 4, 20. Para 20 não falta nada. Certo? Então, cada pessoa, tá, em média, gasta no chuveiro mensalmente 18,75 kWh. Certo? Muito bem. Agora vamos determinar o consumo diário de um desses moradores. Admitindo que um mês tem 30 dias, então nosso próximo passo é dividir 18,75 por 30. Certo? Bom, eu vou fazer aqui um rascunho. 18,75 dividido para 30. Isso é a mesma coisa de eu multiplicar ambos os números por 100, certo? E com isso eu passo a ter 1.875 dividido para 3.000. Beleza? Bom, vamos lá. Não dá para dividir, então eu
baixo e acrescento 0 e 0 e vírgula. Aí eu tenho 18.750 para dividir para 3.000. Isso vai dar 6, certo? 6 vezes 0, 0. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 3, 18. Então, 18.000 para 18.750, faltam 750. Acrescento 0. 7.500 dividido para 3.000 dá 2. 2 vezes 3.000 são 6.000, certo? 6.000 para 7.500 faltam 1.500. Acrescento 0, fico com 15.000 para dividir para 3.000. Dá 5. 5 vezes 3.000, 15.000. Para 15.000 não falta nada. Beleza? Então, o consumo médio diário de um dos moradores é de 0,625 kWh. Vamos prosseguir. Ele ainda nos diz na própria questão que o chuveiro tem uma potência de 5.000 watts. Então, a potência P desse chuveiro é de 5.000 watts. Beleza? Ou ainda, posso transformar isso em kilowatts, tá? Logo, essa potência desse chuveiro vai ser dada da seguinte forma. A potência vai ser igual a 5 kilowatts. Ok? Agora eu tenho o seguinte. A potência elétrica, ela pode ser dada da seguinte forma. Pode ser dada pelo trabalho da força elétrica dividido pelo tempo, ΔT. Ok? Então, vou substituir o meu valor do trabalho sendo 0,625 kWh, a minha potência 5 kW e vou achar o tempo ΔT. Muito bem, então eu vou ter que 5 é igual a 0,625 dividido por ΔT, certo? Completando a regrinha de 3, eu vou resolver multiplicando meios por extremos. 5 vezes ΔT, 5 ΔT, isso é igual a 1 que multiplica 0,625. 0,625. Beleza? Bom, esse cara que está multiplicando passa dividindo, então vou ficar com ΔT sendo igual a 0,625 dividido por 5. Logo, o meu tempo vale 0,625 dividido para 5. Isso vai ser igual a 0,125. Ok? E isso em horas, porque o trabalho da força elétrica estava dado em quilowatt-hora.
Bom, mas ele pede na questão que o tempo seja dado em minutos. Bom, logo a gente deve transformar, certo? Sabemos o seguinte, que uma hora tem 60 minutos, então o meu tempo vai ser igual a 0,125 vezes 60, que isso é a mesma coisa de eu ter 1,25 vezes 6. Vamos fazer essa continha aqui no rascunho. 1,25 vezes 6. 6 vezes 5, 30. Vem 3. 6 vezes 2, 12. Com 3, 15. Vem 1. 6 vezes 1, 6. Com 1, 7. Duas casas decimais. 2 casas decimais. Então, o meu tempo deve valer 7,5 minutos. Alternativa A. Próxima questão. Na próxima questão ele diz: um condutor é percorrido por uma corrente de intensidade de 4,8 amperes. Então, I é igual a 4,8 amperes durante 5 minutos. Então, o meu tempo, ΔT, é de 5 minutos. Ou ainda, você transformando esse cara em segundos, vai ter que multiplicar 5 vezes 60, certo? Daí eu tenho que o meu tempo ΔT é igual a 5 vezes 60, 300 segundos. Aí ele prossegue. Sendo o valor da carga elementar E igual a 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb, determine o número de elétrons que atravessam uma seção reta do condutor. Muito bem. Para que eu possa determinar esse número de elétrons, primeiro eu tenho que saber a carga. Bom, a intensidade média da corrente elétrica pode ser dada da seguinte forma: a carga dividido pelo tempo. Bom, daí eu substituo. A intensidade da corrente elétrica de 4,8 deve ser igual a uma carga que eu não conheço, dividida pelo tempo de 300 segundos. Resolvendo a regra de 3, completo o denominador com 1 e multiplico meios por extremos. 1 vezes a carga, ela própria, certo? Aí agora eu vou multiplicar 300 vezes 4,8. 8 vezes 0 é 0, 8 vezes 0 é 0, 8 vezes 3, 24, 4 vezes 0, 0, 4 vezes 0, 0, 4 vezes 3, 12. Somando, eu tenho 0, 0, 4 mais 0, 4, 2 mais 2, 4, baixo 1. Uma casa decimal, uma casa decimal. Então eu tenho que a minha carga vale 1.400
240 coulomb, certo? Eu posso também colocar esse cara em notação científica, andando com a vírgula da direita para a esquerda, 1, 2, 3 casas. Então a carga é igual a 1,44 vezes 10 elevado a 3 coulombs, certo? Muito bem. Bom, agora que a gente sabe o valor da carga, vamos determinar o número de elétrons. A gente sabe o seguinte, que a quantidade de carga aqui é dada pelo produto do número de elétrons vezes a carga elementar. Então, eu tenho aqui 1,44 vezes 10 elevado a 3 tem que ser igual ao número de elétrons vezes a carga elementar, que é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Bom, então eu tenho que 1,44 vezes 10 elevado a 3 tem que ser igual a 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 n, certo? Se isso é verdade, eu também posso dizer que 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 n é igual a 1,44 vezes 10 elevado a 3. Então, esse cara que está multiplicando passa dividindo, ou seja, n é igual a 1,44 vezes 10 elevado a 3 dividido por 1,6 que multiplica 10 elevado a menos 19. Então, o número de elétrons é igual a, vamos dividir, 1,44 dividido por 1,6. Bom, eu posso multiplicar ambos os números por 100, certo? Logo, isso seria o mesmo de dividir 144 por 160. Não consigo dividir. Baixo 144, acrescento 0, 0 e vírgula. Bom, fico com 1440 para dividir para 160. Isso vai dar 9. 9 vezes 0 é 0. 9 vezes 6, 54. 25. 9 vezes 1, 9. Com 5, 14. Então, 1440 para 1440 não falta nada. Então, isso dá 0,9 que multiplica divisão de potência de mesma base. Eu repito, a base 10 e subtrai os expoentes, ou seja, ficam 10 elevado a 3 menos 19. Então, o número de elétrons é igual a 0,9 que multiplica 10 elevado a 3 menos com menos mais 19. O número de elétrons é igual a 0,9 que multiplica 10 elevado a 3 mais 19, 22. Se você quiser colocar esse cara em notação científica, anda com a vírgula da esquerda para a direita uma casa, ou seja, o número de elétrons é igual a 9 vezes 10 elevado a 22 menos 1
Finalmente, o número de elétrons é igual a 9, que multiplica 10 elevado a 22 menos 1, 21. Ou seja, o número de elétrons é igual a 9 vezes 10 elevado a 21. Bom, próxima questão. Podemos estimar o consumo de energia elétrica de uma casa considerando as principais fontes de consumo. Pense na situação em que apenas os aparelhos que constam na tabela fossem utilizados diariamente, segundo os tempos definidos. Aí a gente tem aqui os aparelhos, a potência e o tempo de uso diário, isso em horas, tá certo? Aí ele diz, supondo que um mês tem 30 dias e que o preço de 1 kWh é de 40 centavos, o consumo de energia elétrica mensal dessa casa é de aproximadamente... A potência pode ser dada da seguinte forma, como sendo o trabalho dividido pelo tempo ΔT, certo? Bom, eu quero saber qual é o consumo dessa residência, então eu quero descobrir o consumo em kWh baseado na potência de cada aparelho e no tempo de uso. Então eu quero descobrir o seguinte. Vou completar isso aqui com um denominador e vou multiplicar meios por extremos. 1 que multiplica o trabalho, é ele próprio, então fico com T igual a potência vezes o tempo, então P vezes ΔT. Bom, então eu posso calcular separadamente de cada aparelho, ou então posso fazer com todos ao mesmo tempo, certo? Bom, eu vou preferir fazer com todos os aparelhos ao mesmo tempo. Vamos lá. Então eu vou ter que trabalho é igual a o ar condicionado, ele tem uma potência de 1,5 kW e fica ligado 8 horas por dia. Então 1,5 vezes 8 mais chuveiro elétrico tem uma potência de 3,3 e fica ligado 1/3 de horas por dia. Então isso vezes 1 sobre 3 mais o freezer, que tem uma potência de 0,2 kW e passa 10 horas por dia ligado. Então 0,2 vezes 10 mais a geladeira, que tem uma potência de 0,35 kW e também passa 10 horas por dia ligado. Então 0,35 vezes 10 mais lâmpadas com a potência de 0,10 ou simplesmente 0,1. O seu tempo de uso diário é de 6 horas por dia, então vezes 6. Bom, então eu vou ter que o trabalho é igual a 1,5 vezes 8. Vou fazer a continha aqui, ó, rapidinho, ó, 1,5 vezes 8. 8 vezes 5, 40, vem 4. 8 vezes 1, 8, com 4, 12. Uma casa decimal, uma casa decimal. Então isso me dá 12 mais 3,3 vezes 1, 3,3 dividido para 3, 1,1 mais 0,2 vezes 10. Isso dá 2, tá? Vou colocar direto essa continha aqui, tá? Mais 0,35 vezes 10. Isso vai dar 3,5.
Nota o seguinte, multiplicar por 10 é só andar com a vírgula uma casa da esquerda para a direita. E por fim, mais 0,1 vezes 6. Isso dá 0,6. Então vamos fazer essa soma. Isso aqui tem que ser igual a... Vamos lá. Vou armar aqui, ó, um rascunho. Vou somar 12 com 1,1 com 2 com 3,5 com 0,6, certo? Então, vou completar com 0, tá? 0 mais 1, 1. 0 mais 1, 1. 1 com 5, 6. 6 com 6, 12. Vem 1. 1 mais 2, 3. Mais 1, 4. Mais 2, 6. Mais 3, 9. Mais 0, 9. Baixo esse 1. Vírgula abaixo de vírgula. Então isso dá 19,2 quilowatts hora. Só que esse consumo que a gente acaba de calcular é o consumo diário, certo? Mas eu quero o mensal para saber o valor da conta de luz. Então vou multiplicar esse consumo por 30. 19,2 vezes 30, certo? Isso é a mesma coisa de multiplicar 192 por 3, beleza? Vou fazer um rascunho aqui, tá? 192 vezes 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 9, 27. Vem 2. 3 vezes 1, 3 com 2, 5. Então, isso aqui é igual a 576. Bom, para fechar esse item, tudo que eu preciso fazer, multiplicar, certo? 576 por 0,40 ou 0,4, tá? Que cada quilowatt custa 40 centavos, beleza? Então, muito bem. Vou fazer um rascunho aqui, tá? 576 multiplicado por 0,4. 4 vezes 6, 24. Vem 2. 4 vezes 7, 28. Com 2, 30. Vem 3. 4 vezes 5, 20. Com 3, 23. 0 vezes 6, 0. 0 vezes 7, 0. 0 vezes 5, 0. Somando, eu tenho 4. 0 mais 0, 0. 0 mais 3, 3. 2 mais 0, 2. Uma casa decimal, uma casa decimal. Então, isso é igual a 230,4 ou 40. Bom, dessa forma a gente chega à conclusão que o valor mensal da conta de luz dessa residência é de aproximadamente R$230, ou seja, a alternativa é. Tudo bem? Próxima questão. Por uma seção transversal de um fio condutor, atravessam da esquerda para a direita 6 vezes 10 elevado a 16 elétrons por minuto. Então, número de elétrons N
é igual a 6 que multiplica 10 elevado a 16. Sendo o módulo da carga de um elétron E, a carga elementar, igual a 1,6 que multiplica 10 elevado a menos 19 Coulomb. Determine o sentido e a intensidade da corrente elétrica medida em microamperes. Certo? Sabemos que a intensidade média da corrente elétrica é dada por a razão entre a carga dividido pelo tempo ΔT. Aí ele diz mais que a cada minuto, certo, passam 6 vezes 10 elevado a 16 elétrons. Então, o meu tempo, certo, é 1 minuto. ΔT igual a 1 minuto, que isso é equivalente a 60 segundos. Beleza? Bom, então vamos lá. Para descobrir o valor da carga, eu vou usar o seguinte. Sabemos que a carga é dada por número de elétrons vezes a carga elementar. Então, eu tenho que a carga Q vai ser igual a o número de elétrons 6 que multiplica 10 elevado a 16 vezes 1,6 que multiplica 10 elevado a menos 19. Então, a carga Q vai ser igual a 6 que multiplica 1,6. Vou fazer aqui no rascunho. 6 vezes 6, 36. Vem 3. 6 vezes 1, 6. Com 3, 9. Uma casa decimal, uma casa decimal. Então, isso dá 9,6 que multiplica multiplicação de potência de mesma base. Eu repito a base, 10, e somo os expoentes. Como um deles é negativo, eu vou subtrair. Então, 16 menos 19. Logo, a carga vale 9,6 que multiplica 10 elevado a 16 menos 19 menos 3. Ou seja, a carga vale 9,6 vezes 10 elevado a menos 3 Coulomb. Beleza? Bom, agora que a gente sabe a carga, vamos descobrir a intensidade da corrente. Então, a intensidade média é igual a Q dividido por ΔT, ou seja, a intensidade média é igual a 9,6 vezes 10 elevado a menos 3 dividido por 60. Bom, esses caras aqui eu posso reescrever da seguinte forma. Note o seguinte. Intensidade média da carga sendo igual a 9,6 vezes 10 elevado a menos 3 dividido por... Bom, 60 eu posso reescrever em notação científica como sendo 0,6 que multiplica 10 elevado a 2, certo? Andei duas casas da direita para a esquerda, certo? Então, vamos lá.
intensidade média é igual a... Bom, dividir 9,6 para 0,6 é a mesma coisa de dividir 96 para 6. Vou fazer aqui no rascunho. 9,6 dividido para 0,6. Multiplica ambos os números por 10, eliminando a vírgula. 9 dividido para 6 dá 1. 1 vezes 6 é 6. Para 9 faltam 3. Baixo 6. 36 dividido para 6, 6. 6 vezes 6, 36. Para 36, resto 0. Então, isso dá 16, que multiplica... Olha só. Divisão de potência de mesma base. Eu repito a base 10 e subtraio os expoentes. Ou seja, eu fico com menos 3, menos 2. Que a intensidade da corrente elétrica vai ser igual a 16, que multiplica 10 elevado a menos 3, menos 2, menos 5, tá? Isso em ampere. Só que ele pergunta a corrente elétrica medida em microamperes. Então, eu posso fazer o seguinte. A corrente é igual a... Posso reescrever 16 vezes 10 elevado a menos 5 como sendo 160 vezes 10 elevado a menos 5 menos 1. Tá? Andei com a vírgula da esquerda para a direita, uma casa. Então, eu tenho que a corrente vai ser igual a 160, que multiplica 10 elevado a menos 5 menos 1, menos 6. Isso em amperes. Bom, finalmente, eu tenho que a corrente vale 160 microamperes. Certo? Bom, aí ele pergunta o seguinte ainda. O sentido, certo, da corrente elétrica. Bom, se os elétrons se movem da esquerda para a direita, a minha corrente elétrica tem sentido oposto ao deslocamento dos elétrons. Logo, a corrente elétrica ela se move da direita para a esquerda. Ela se move da direita para a esquerda. Certo? Tudo bem? Próxima questão. Um rapaz, enquanto tomava seu banho quente, notou na plaquinha do chuveiro elétrico as seguintes especificações: 220 volts, 3.960 watts. Aí, letra A, ele quer saber o seguinte: qual a intensidade da corrente elétrica que atravessou as resistências do chuveiro enquanto ele estava ligado? Bom, primeiro, 220 volts é a nossa DDP. Então, U é igual a 220 volts. E 3.960 é a nossa potência. Então, P é igual a 3.960 watts. Já é? Então, veja. Sabemos o seguinte, que a potência pode ser dada pelo produto entre a DDP vezes a corrente elétrica.
certo? Que é justamente o que ele pede no item A. Então eu vou ter 3.960 sendo igual a 220 vezes I. Posso cortar esse zero, tá, em ambos os lados, ou seja, eu vou dividir ambos os membros por 10. Esse cara vai embora com esse. Então isso é equivalente a eu ter 396, que é igual a 22i. Ou equivalente, 22i é igual a 396. Ou seja, esse cara que está multiplicando passa dividindo, e é igual a 396 dividido por 22. Então vamos fazer um rascunho aqui do lado, ó. 396 dividido para 22. 39 dividido para 22, 1. 1 vezes 22, 22. Para 39, faltam 17. Baixo 6. Beleza? 176 dividido para 22, 8. 8 vezes 2, 16. Vem 1. 8 vezes 2, 16. Com 1, 17. 176 para 176. Resto 0. Então, a corrente elétrica I é igual a 18 amperes. Próximo item. Qual foi o consumo de energia em kWh se o banho do rapaz durou 20 minutos? Sabemos o seguinte, que a potência é igual ao trabalho da força elétrica dividido pelo tempo, ΔT. Certo? Bom, completando esse denominador com 1, eu vou ter o seguinte: 1 que multiplica T, ele próprio, então T é igual a potência vezes o tempo. Então eu fico com P vezes ΔT. Certo? Agora veja, a potência do chuveiro a gente já conhece, certo? Agora ele diz que o banho durou 20 minutos, então ΔT é igual a 20 minutos. Bom, 20 minutos equivalem a 1/3 de hora. Então, vou usar ΔT igual a 1/3. Então, eu tenho o seguinte: o trabalho da força elétrica vai ser igual a potência 3.960 vezes 1 sobre 3. Daí eu tenho o seguinte: 3.960 vezes 1, 3.960 dividido por 3. Então, isso é igual a 3.960 dividido para 3 dá 1.320 watts/hora. Só que a pergunta é quantos kWh ele consumiu. Então,
para transformar isso em kilowatts, é só a gente dividir por 1000. E dividir por 1000 é a mesma coisa de multiplicar por 10 elevado a menos 3. Então eu fico com 1320 vezes 10 elevado a menos 3 quilowatts hora. Ou ainda, eu posso reescrever isso como sendo, andando com a vírgula da direita para a esquerda 3 casas, 1, 2, 3. Então fico com 1,32 quilowatts hora. Então o consumo de energia no banho do rapaz, se o banho durou 20 minutos, foi de 1,32 quilowatts hora. Bom, próxima questão. Ele diz o seguinte: a corrente elétrica que atravessa um fio condutor tem um comportamento representado no diagrama. Considere a carga elementar E igual a 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. Então, vou anotar aqui, ó, E igual a 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. Letra A, ele pede: determine a quantidade de carga elétrica que passa por uma seção transversal do condutor entre os instantes de 1 e 3 horas. Então eu quero saber a quantidade de carga nesse intervalo que eu vou destacar. Então vamos lá, né? Primeiro, o que é que a gente sabe? Eu sei o seguinte, que o meu tempo, ΔT, vai ser de 2 horas, tá? O intervalo de tempo é de 2 horas. Transformando esse tempo em minutos, eu tenho 2 vezes 60, 2 vezes 60, 120. Então, isso equivale a 120 minutos. ΔT é igual a... Bom, a gente sabe que 1 minuto tem 60 segundos, então esse tempo é equivalente a 120 vezes 60, certo? Multiplicando esse cara aqui, eu vou achar que o meu tempo vale 12 vezes 6, 72, tá? Acrescentando 2 zeros, 7.200. Então, o meu tempo é de 7.200 segundos. Bom, a corrente elétrica I, observando o gráfico, a gente vê que a corrente elétrica I ela é constante, ela sempre vale 200 microamperes. Então, corrente elétrica é igual a 200 microamperes. E isso é equivalente a eu escrever 200 que multiplica 10 elevado a menos 6 amperes, certo? Que eu ainda posso reescrever da seguinte forma: andando com a vírgula da direita para a esquerda 2 casas, eu fico com 2 que multiplica 10 elevado a menos 6 mais 2. Menos 6 mais 2, menos 4. Isso em amperes. Bom, sabemos que a intensidade média da corrente elétrica é igual à razão entre a carga, certo? Dividido
pelo tempo, delta t. Bom, substituindo, eu vou ter que a corrente vale 2 vezes 10 elevado a menos 4. Isso tem que ser igual a carga Q dividida por 7.200. Joia? Muito bem. Daí eu tenho 2 vezes 10 elevado a menos 4, sendo igual a carga Q dividido por, vou escrever 7.200 na forma de notação científica. Então, ando com a vírgula da direita para a esquerda. 3 casas, ó. 1, 2, 3 casas. Então, eu fico com 7,2 vezes 10 elevado a 3. Tudo bem? Completando o denominador com 1, eu tenho que resolver essa regra de 3. 1 vezes a carga, ela própria, então Q (2 vezes 10 elevado a menos 4) vezes 7,2 vezes 10 elevado a 3. 2 vezes 7,2, 14,4, que multiplica, multiplicação de potência de mesma base. Repito a base e somo os expoentes, ou seja, menos 4 mais 3. Daí eu tenho que a carga Q é igual a 14,4, que multiplica 10 elevado a menos 4 mais 3, menos 1. Finalmente, colocando esse cara em notação científica, andando com a vírgula da direita para a esquerda uma casa, eu fico com a carga sendo igual a 1,44, que multiplica 10 elevado a menos 1 mais 1. Finalmente, a carga é igual a 1,44 vezes 10 elevado a 1 menos 1, 0. 10 elevado a 0, a gente sabe que vale 1. 1 vezes 1,44 é ele próprio. Então, a carga vale simplesmente 1,44 coulomb. Certo? No último item, ele pergunta o seguinte: qual é o número de elétrons que cruza a seção reta do fio no intervalo de 4 horas? Então, ΔT é igual a 4 horas. Transformando esse tempo em minutos, eu tenho 4 vezes 60, né? 1 hora tem 60 minutos. 4 vezes 60, 240 minutos. Transformando esse tempo em segundos, eu tenho 240 vezes 60. 1 minuto tem 60 segundos. 24 vezes 6 é 144. Acrescento 2 zeros. Então, fico com 14.400 segundos. Beleza? Bom, vou escrever esse cara em notação científica, tá certo? Isso é equivalente a eu escrever o seguinte: andar com a vírgula da direita para a esquerda. 1, 2, 3, 4 casas. Então, 1,44, que multiplica 10 elevado a 4. Isso em segundos, certo?
Bom, para saber o número de elétrons, primeiro eu tenho que saber a quantidade de carga. Então, eu vou determinar a quantidade de carga, sabendo que a intensidade média da corrente elétrica é dada pela carga dividido pelo tempo delta T. Bom, como no gráfico a gente viu que a corrente elétrica é sempre constante, independente do tempo que se passe, então a minha corrente elétrica ainda vale 2 vezes 10 elevado a menos 4. Isso é igual a carga Q dividido por 1,44 que multiplica 10 elevado a 4. Completando o denominador com 1 e resolvendo a regrinha de 3, a gente tem o seguinte, ó. 1 vezes a carga, 1 vezes Q, é ele próprio. 2 vezes 10 elevado a menos 4 vezes 1,44 vezes 10 elevado a 4. Vai dar o seguinte, 2 vezes 1,44, 2,88 vezes 10 elevado a... Multiplicação de potências de mesma base. Eu repito a base e somo os expoentes. Eu fico com menos 4 mais 4. Então, a carga Q é igual a 2,88 que multiplica 10 elevado a 4 menos 4, 0. 10 elevado a 0 é 1. Então, 1 vezes 2,88 é o próprio 2,88. Certo? Então, a carga vale 2,88 coulombs. Certo? Agora, vamos descobrir o número de elétrons. Para descobrir o número de elétrons, sabemos que carga é igual a número de elétrons vezes a carga elementar. Daí eu tenho que 2,88 tem que ser igual ao número de elétrons vezes a carga elementar, que vale 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Certo? Bom, isso é a mesma coisa de eu ter 2,88 sendo igual a 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 vezes n, que é equivalente a 1,6 vezes 10 elevado a menos 19n, sendo igual a 2,88. Esse cara que está multiplicando vai passar dividindo, ou seja, eu fico com n sendo igual a 2,88 dividido por 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Bom, então eu posso reescrever essa expressão da seguinte forma: n é igual a 288 que multiplica 10 elevado a menos 2, certo? Andei com a vírgula duas casas, da esquerda para a direita, dividido por 16 que multiplica 10 elevado a menos 19 menos 1. Andei uma casa da esquerda para a direita. Daí eu tenho o seguinte: que o número de elétrons n é igual a
288, que multiplica 10 elevado a menos 2, dividido por 16, que multiplica 10 elevado a menos 19 menos 1, menos 20. Então, o número de elétrons é igual... Bom, vou fazer um rascunho aqui. 288 dividido para 16. 28 dividido para 16 é 1. 1 vezes 16, 16. Para 28, faltam 12. Baixo 8. 128 dividido para 16, 8. 8 vezes 6, 48. Vem 4. 8 vezes 1, 8. Com 4, 12. Então, 128 para 128, resto 0. Então, isso é igual a 18, que multiplica divisão de potências de mesma base. Eu repito a base, certo? Repito a base 10 e subtrai os expoentes, ou seja, fica com menos 2, menos 20. Então, o número de elétrons é igual a 18, que multiplica 10 elevado a menos 2, menos com menos, mais 20. Então, o número de elétrons é igual a 18, que multiplica 10 elevado a 20 menos 2, 18. Certo? Posso colocar esse cara em notação científica, andando com a vírgula da direita para a esquerda, uma casa. Logo, meu número de elétrons é igual a 1,8, que multiplica 10 elevado a 18 mais 1. Finalmente, chego à conclusão que o número de elétrons é 1,8, que multiplica 10 elevado a 18 mais 1, 19. Ou seja, número de elétrons, 1,8 vezes 10 elevado a 19. Certo? Bom, com isso a gente chega ao fim de mais uma lista de exercícios. Espero ter ajudado vocês a compreender um pouquinho melhor e nos vemos na próxima resolução.